paz do Senhor, amados. Vamos agora dar início ao estudo, a análise do capítulo 14 do Evangelho segundo Mateus. Esse capítulo é um capítulo extremamente interessante, porque aqui já revela alguns milagres que Jesus ainda não tinha feito. Algumas categorias de milagres, né? Nós já vimos que no capítulo anterior Jesus fala muito das parábolas e ele estava com uma grande multidão em volta dele. Então, dentro desse contexto, começam a acontecer fatos nos quais o nome de Jesus começa a ser divulgado, espalhado de uma forma mais massiva, que começa a chamar já a atenção, inclusive, dos próprios governantes. Se já estava chamando a atenção ali na época dos sacerdotes, agora esse nível de atenção ele já está ampliando muito mais. E também é nesse capítulo onde acontecem alguns incidentes interessantes entre Pedro e João. Nós vamos ver logo Pedro e Jesus, perdão, onde nós vamos ver logo adiante como é que isso aconteceu, e de que forma isso procedeu. Então é um capítulo que tem muita riqueza, que tem muito ensino, que tem muita qualidade no resultado final do aprendizado que você vai ter através dele. Então vamos começar pelo primeiro versículo, pela primeira parte do capítulo, onde Herodes o tetrarca ouve sobre Jesus e pensa, atrapalha, como ele sendo o próprio João Batista, que já havia sido morto. Então começa assim o versículo 1 e 2. Por aquele tempo Herodes o tetrarca ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Observe que isso é uma afirmação, não é uma pergunta. Então ele cita como se João tivesse ressuscitado dos mortos, e ele confere inclusive poderes que o próprio João não tinha. Não se ouve relato bíblico, não se ouve nenhum tipo de passagem pela Bíblia de que João fosse capaz de ressuscitar mortos, nem de que João fosse capaz de realizar milagres. O que João fazia era ser usado como profeta, principalmente profetizando a vida de Jesus. Isso do ministério de João, é o que se tem registrado, que se tem relatado. O que se tem relatado é que João batizava, e ele tinha um discurso extremamente ácido, que esse discurso ácido era o discurso que batia de frente com os religiosos e com os hipócritas da época. Então esse é o contexto básico no momento que João vivia, de quem era João e do ministério de João. Mas Herodes então pensa sobre isso. E sobre Herodes a gente vai falar um pouquinho mais agora, para que a gente possa aprofundar quem era Herodes, e também porque certamente lá na frente vão aparecer esses nomes, e para que você já esteja bem situado quando esse nome aparecer. Vou parar um pouquinho, está balançando um pouco a câmera. Então você já tá habituado a saber quem é. Então Herodes, ele era pai de 4 filhos, ele era chamado de tetrarca, porque o termo tetrarca era era um sistema de governo baseado em 4 divisões, quatro poderes definidos e 4 regiões. Então ele era chamado de Herodes o tetrarca por isso. E ele era pai de 4 filhos, que também na Bíblia são designados por Herodes. Desses 4, 3 tinham algum tipo de relevância, e um era assim, tipo abandonado, Então os 3 primeiros que eu cito nesse slide, Herodes Antipas, Herodes Arquelau e Filipe, eles foram designados como herdeiro, na sucessão do seu reinado, tanto que na frente, ainda no Novo Testamento, a gente já ouve falar de Antipas e de Arquelau no livro de Atos e assim por diante. O Filipe já não é citado no Novo Testamento, e nem o Herodes Filipe. Então o Antipas e o Arquelau, eles são citados ainda no Novo Testamento. Então quando surgia esse nome Herodes Antipas, Herodes Arquelau, então você já vai entender que eles são filhos do Herodes, o tetrarca.
O versículo 3 ao 12 relata a morte de João. É importante observar que essa passagem que relata a morte de João, ela está fora da ordem cronológica, porque se você observa o que Herodes fala sobre Jesus, confundindo com João, nesse momento aqui João já havia sido morto. E se você abre o capítulo 4 desse mesmo evangelho de Mateus, que já foi estudado, você vai ver que a Bíblia diz que Jesus no capítulo 4 João já havia sido preso, e no capítulo 11 João já estava preso e a sua morte aconteceu mais ou menos ali naquele momento. Aqui agora nós temos um relato da morte, e como está citado no início desse capítulo, no versículo 1 e 2, sobre o questionamento, sobre o posicionamento de Herodes, então já se sabia que João estava morto. Mas aqui há um relato de como ele morreu, de como aconteceu a sua morte, Vamos ver, diz assim do versículo 3 ao 12. Pois Herodes havia prendido, olha só, então é uma continuação, No primeiro capítulo diz que este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos, e agora aqui no capítulo, versículo 3 em diante, ele começa a relatar a morte de Jesus. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia, não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias lançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse, dá-me num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito aflito, mas por causa dos juramentos dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. E os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e sepultaram. Depois foram contar isso para Jesus. Então aqui observe que o texto ele é bem claro no que se refere a como tudo aconteceu. O Herodes estava encantado com a mulher de seu próprio irmão, com sua cunhada, e porque João batia de frente com ele, dizendo que não era permitido que um vivesse com outro, que houvesse esse relacionamento equivocado. Então, no aniversário de Herodes, a filha de Herodias, que era essa mulher, Herodias se referia, é um nome genérico, vamos dizer assim, pediu algo, que ele fizesse um juramento público, e esse juramento era de que ela botou uma casca de banana para ele, botou ali que ele deveria prometer o juramento, pediu que ela pedisse, ele deveria fazer, Então era aniversário da filha dela, e ele disse assim, minha filha quer um presente, prometa aí que você vai dar o que ela pedir. E ele a prometeu diante de todos. Então ela influenciou a menina a dizer, dá-me aqui no prato a cabeça de João Batista, porque João Batista era uma pessoa, era um profeta do Senhor, que não aceitava e nem acobertava nenhum tipo de erro. E aí, por conta disso, ela queria ele morto. E aí Herodes, mesmo temendo a João Batista, mesmo sabendo quem era João Batista, por conta da sua palavra que ele tinha dado publicamente, resolveu então atender ao pedido de Herodias, ou melhor, da filha de Herodias, e acabou decapitando João Batista. Então foi assim que aconteceu a morte de João Batista, e a partir daí os discípulos de João levam
foram contar, né, para João, para Jesus, o que tinha acontecido depois de ter sepultado o corpo de João. E Jesus, ele dá continuidade ao ministério, e você vê que Jesus, ele recebeu aquela informação, apesar de ele entender, mas ele foi para um deserto. Olha só o que diz o versículo 13, principalmente, né? E ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. Então essa retirada de Jesus demonstra que ali ele foi exercer algum tipo de luto, né? De luto pelo que havia ocorrido. Separou-se em particular para uma oração, porque apesar da condição de Cristo aqui na terra, ele estava aqui como homem, então ele tinha sentimentos também, ele tinha as suas frustrações e dores, não frustrações, mas dores principalmente. Mas a Bíblia fala nos versículos seguintes assim: as multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. É importante a gente observar um texto como esse. Por quê? Porque a gente só vai entender a profundidade desse texto se a gente compreender o que há lá no final do Evangelho de João, que ele diz, quando a Bíblia fala que a quantidade de milagres que Jesus fez foi tão grande que nenhum livro da terra poderia caber. E quando a gente vê nesse texto, ele ouve sobre a morte de seu primo e ele sai, se retira, vai para um lugar particular no deserto, né? E aqui você vê aqui que é uma dicotomia, uma situação que pode levar a algum tipo de conflito, né? De conflito. Observe que Jesus, ele retirou-se de um barco e foi para um lugar deserto, ou seja, um lugar só, não foi para o deserto, mas um lugar deserto, um lugar onde ele estivesse só. E a multidão não deixava de segui-lo, mas Jesus revela aqui o seu nível de compaixão, de amor pelas pessoas, porque ele percebeu que havia no meio deles doentes, e a Bíblia fala que teve compaixão deles e curou os seus doentes. Então ele curou os seus doentes, se não fala quem foram, nem de que doença foi, nem de que enfermidade foi. Certamente aqui deveriam ser poucas enfermidades menores, coisas que talvez não tivessem um impacto suficiente para que Jesus, por exemplo, pudesse ser citado de uma forma especial, como uma cegueira, como uma paralisia, como uma ressurreição e assim por diante. Mas a gente vai ver aqui que depois desse fato acontece algo poderoso, que é esse algo poderoso que é o primeiro destaque desse capítulo no ministério de Jesus, dentro dessa passagem, dentro desse contexto que a gente está estudando, que é o milagre da multiplicação dos pães. Que a partir do capítulo 15, versículo 21, Jesus estava com esse povo já havia um tempo. O capítulo 13 mostra que ele havia ali falado sobre as parábolas, e ali ele pega um barco, existe uma progressão cronológica dentro disso daí, e aqui começa então o processo da multiplicação dos pães, que é quando ele ouve que João Batista morreu, foi decapitado, ele sai para um momento a sós de barco, então ele atravessa, vai para uma outra região onde ele precisaria usar o barco, Genezaré, se não me engano, lá na frente já fala sobre isso, e essa multidão está seguindo ele curou, teve compaixão, só que agora essa multidão não o abandona, não deixa ele de jeito nenhum, e o tempo vai passando, né? São muitas pessoas sendo curadas, muitas pessoas recebendo milagres, e aí a partir do versículo 15 ao 21 há o relato do que aconteceu. Diz assim: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deles vocês algo para comer. Eles disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes.
né? Então, nesse pedaço de texto, observe que os discípulos de Jesus se aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto, já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Então era um local onde não tinha nada, né? Então era um local onde não tinha uma base, né? Uma taverna ou algum estabelecimento onde se pudesse adquirir alimentos para aquela população, né? E não era um povo pequeno. Não era um povo pequeno. A Bíblia, vamos ler aqui embaixo logo daqui a pouco a quantidade de pessoas que haviam, mas a quantidade de alimento que tinha é que era pequena. Quando Jesus disse: eles não precisam ir, ou seja, eles não precisam ir, deles vocês algo para comer. E eles, os discípulos de Jesus, disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes, ou seja, Jesus disse: dê o que tem aí para eles comerem, né? Eles não precisam ir embora, eles podem ficar aqui com a gente, porque Jesus amava estar com aquele povo, né? Jesus amava estar ensinando, pregando, ministrando. E aí eles disseram: nós só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus então começa a falar, né? Começar a realizar um milagre, diz assim: tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 peixes e 2 pães, ou 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, deu graça e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, né? Se contarmos aqui mais as mulheres e mais as crianças, se contabilizar cada mulher, cada homem equivalente a uma mulher e uma criança, nós temos pelo menos 3 vezes mais esse número alimentados por 5 pães e 2 peixes, né? E não acabou aí, além de alimentar essas 15.000, talvez 20.000 pessoas que estavam ali em volta, né? Se a gente aumentar um pouquinho mais esse número de mulheres e de crianças, ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Então esse foi um milagre esplendoroso, estupendo, maravilhoso, grandioso, que Jesus realizou, manifestando o amor dele, né, a compaixão pelas pessoas que cuidam não só da saúde espiritual por meio da palavra, como também da saúde física e da saúde emocional, principalmente por meio da compaixão. Então são um cuidado total que Jesus tinha com esses seus discípulos, seguidores que estavam aí, né? Mas agora, o que é que acontece? Jesus termina isso e ele vai ter comunhão com o Pai. Então, ele vai para o barco, ele vai orar, ele vai buscar a face do Senhor, porque Jesus era muito dependente de Deus. Tudo que ele fazia, ele colocava Deus na frente, ele colocava o Pai na frente. Então também quando ele terminava algo, deixa eu estar abrindo aqui os capítulos para acompanhar aqui de lado, né? Então, quando ele fazia algo, ele sabia sempre buscar a presença do Pai, né? Para poder estar em comunhão. Então ele manda que os discípulos vão para o barco. Terminou de fazer um milagre, olha só, terminou de realizar aquele milagre, e disse: discípulos, vocês agora vão para o barco. Importante a gente entender essa sequência de fatos. E diz assim que logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Ou seja, o próprio Jesus é que iria despedir a multidão, quer dizer, vão para casa. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer ele estava sozinho. Então veja como acontece. Jesus chega para os discípulos e diz: olha, vocês vão embora, que eu encontro com vocês depois. Vai para o barco, atravessa aí para o outro lado,
certo? Que depois a gente resolve que tem de resolver. E deixa que eu me acerto aqui com a multidão. E ali Jesus então se despede da multidão, né? Se despede da multidão. E depois de se despedir da multidão, Jesus então sobe para o monte para orar, e lá anoitece e ele ficou lá na presença do Senhor em oração sozinho. E o versículo seguinte diz que o barco tinha partido sem Jesus e sobre um ambiente que era adverso. O versículo 24 diz isso assim, ó, mas o barco já estava a considerável distância, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Então havia uma espécie de uma tempestade ali no meio daquela região que não favorecia, né, não favorecia para Jesus, né, não favorecia para a sua passar. Jesus não, meu irmão, desculpem, meu Deus do céu. Aqui os passarinhos cantando um som maravilhoso, eu acabei me distraindo um pouco. Não favorecia a navegação, né? Então estava fustigado por ondas, o vento soprava contra ele e Jesus estava lá orando, né? Mas aí Jesus surge andando por meio das águas, né? No meio da tempestade. Então o que é que acontece? As águas subindo, as ondas batendo, Jesus aí surge andando pelas águas no meio da madrugada. Olha aí, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, aterrorizados ficaram e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Realmente deve ser uma visão assustadora. Você está no meio do mar, no meio da madrugada, tudo escuro, e de repente você vê um homem andando, uma pessoa andando por cima das águas. Apesar de tudo que eles já tinham passado com Jesus, ainda assim era algo muito estranho. Não tinha se visto ainda nenhum relato bíblico que pudesse se igualar a isso, né? Que se pudesse assemelhar a esse fato. E aí, o que é que acontece? Acontece um milagre tremendo. Pedro anda sobre as águas. Versículo 28 e 29 relata isso. E diz assim, quando Jesus se apresenta, Pedro fala: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus disse: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Amados, veja só como é importante isso. Porque isso aqui se você é pregador, se você é somente estudante também desse texto, mas se você está aqui, é um seminarista, ou você já é um líder, observe como esse milagre que acontece aqui, que até então era só relatado, possível por Jesus, ele foi também realizado pelo próprio Pedro. A Bíblia diz, quando Jesus deu a ordem, Pedro obedeceu a ordem. A Bíblia diz que ele saiu do barco e andou sobre a água na direção de Jesus. A Bíblia não diz aqui que ele pisou e se afundou, não. A Bíblia diz que ele andou sobre a água enquanto ia na direção de Jesus. Enquanto nossa vida estiver caminhando na direção de Jesus, os milagres acontecem. Milagres como esse, de mudança do estado físico, do estado geográfico. Então, uma mudança geográfica, uma mudança física aconteceu. A água se solidificou, a água ficou mais densa do que o nosso corpo, e Pedro conseguiu andar sobre as águas enquanto ele olhava para Jesus. Daí você pode desenvolver uma série de reflexões, que eu explico a importância disso, Eu tenho um livro que eu escrevi chamado As 5 Disciplinas Espirituais, nos quais eu relato as 5 ações espirituais que nós precisamos ter em relação a Deus,
que eleva o nosso nível de vida espiritual ao estado do sobrenatural e do alcançar milagres e realizações. Então, esse aqui é uma das disciplinas que eu falo, é a disciplina da meditação na palavra. Então, uma meditação mais profunda nesse texto pode abrir leques sobrenaturais na sua vida. Mas não vamos continuar agora aqui, porque não é isso aí o propósito, o objetivo dessa aula. É só um parêntese que eu abri, que eu achei que era importante e interessante, que você pudesse então estar junto comigo assistindo, né? Vamos lá. Então, aqui o versículo seguinte já fala sobre Pedro sentir ele acaba tirando o foco de Jesus, né? Então ele sente o ambiente e tem medo, por isso começa a afundar e é repreendido por Jesus. Versículo 30 e versículo 31 já falam sobre isso. Aí o texto diz assim: mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Uma outra lição muito forte nisso aí, que enquanto Pedro olhava para Jesus, enquanto Pedro olhava para Cristo, enquanto Pedro caminhava na direção de Cristo, ele teve acesso ao milagre. Mas quando ele reparou no vento, ou seja, ele começou a prestar atenção no que estava em volta dele, a Bíblia fala que ele diz que ficou com medo e começou a afundar, e começou a gritar: Jesus, salva-me. E a Bíblia diz que Jesus não titubeou em segurá-lo e em estender a mão e segurá-lo, mas afirmou e o chamou de homem de pequena fé porque duvidou, revelando assim como é importante uma fé inabalável, livre da dúvida, para que sobrenatural e milagre aconteça com constância nas vidas daqueles que creem. Esse foi um detalhe importantíssimo nesse trecho, nesse momento onde é revelado aqui a importância que nós devemos ter de estar confiando no Senhor. E o mais significativo disso tudo é como é importante a gente manter a nossa fé fundamentada no que já foi feito também em nossas vidas. Por quê? Quando Jesus chama ele de pequena fé, Jesus também nos faz refletir que não tinha nenhum dia, tinha apenas algumas horas que Jesus tinha multiplicado 5 pães e 2 peixes por cerca de 15 a 20 mil pessoas e alimentado e ainda sobrado o alimento. Há alguns outros textos mais na frente sobre esse relato, sobre esse momento, onde depois eles ficam preocupados até com comida dentro do barco, né? E isso revela muito quem é o ser humano, e nós precisamos aprender com esse texto a confiar e ter fé no Senhor Jesus. Aí a Bíblia fala no versículo 32 e 33 que Jesus volta para o barco, acalma o vento e é adorado. Diz assim: quando subiram para o barco, acalmou o vento, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E agora, amados, depois que eles entendem isso, Jesus agora vai para uma segunda missão, que é em Genezaré, do outro lado do barco, onde ele havia libertado um endemoniado e fez lá muitos milagres. Então ele estava em uma margem, a outra margem era Genezaré. E a Bíblia fala assim: depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda de seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Interessante isso, né? Como ele vai agora para Genezaré, onde a notícia daquela libertação do endemoniado de Genezaré, dos 2 endemoniados que ele havia libertado, as pessoas começaram a trazer os doentes, e aí o poder já emanava através da borda do manto de Jesus, e bastava que tocasse na sua borda e eles eram curados.
E dessa forma que se conclui o capítulo 14, né, por meio desses milagres tremendos, né, que Jesus realizou, e que foi assim um capítulo muito poderoso, né, onde se fala aqui sobre ações diferentes uma das outras, né, sui generis, onde você não vai encontrar isso em outros textos, né, somente essa questão da quantidade de pessoas, que o foco não foram os milagres de cura, mas principalmente o milagre da multiplicação dos pães e o milagre do caminhar sobre as águas acima das circunstâncias, dos problemas, ampliando assim dessa forma a meditação. Então, assim nós concluímos o capítulo 14, né, e a próxima aula, capítulo 15. Que Deus abençoe e até a próxima aula.